Pessoal, boa tarde, bom dia. Hoje é o terceiro dia do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Jubileu, né? 75 anos de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito bacana. O evento está sendo maravilhoso. Muitas palestras bacanas, muita coisa acontecendo. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um dos expoentes da cirurgia plástica brasileira para o mundo, um colega que publica muito e que levou o nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da cirurgia plástica brasileira para o mundo, com a sua técnica publicada de mama, Dr. Marcelo Takeshi Ono, cirurgião de Londrina, Paraná, mas é de Londrina para o mundo, né? É muito bacana isso, porque o Ono, onde você vai, em qualquer lugar do mundo, eu tenho viajado aí o mundo todo, doutor Ono, Brasil, doutor Ono, bacana isso. Ono, uma honra muito grande te receber, Marcelo. Você é um irmão, viu? Agradeço o convite, Bashir. A gente fica realmente muito lisonjeado, a gente acompanha, a gente não tinha nem ideia da magnitude da onde o nosso trabalho podia chegar, né? Não é totalmente ao acaso também, houve um esforço muito grande na divulgação e padronização da técnica, e de uma forma que, vamos dizer que não há grandes e imensas inovações, mas há uma sistematização muito forte, para não deixar dúvidas, principalmente para aquele que está começando, tem dificuldade até mesmo de levantar o peitoral maior, os limites de secção, a ordem, né? Isso evita muito dissabor para o cirurgião. Nós lidamos com cirurgia estética, uma complicação, por mínima que seja, ela pode ter repercussões devastadoras. Então, quando a gente consegue, para uma cirurgia que era uma pedra no sapato do cirurgião, você consegue entregar para ele uma técnica, uma tática que ele consiga reproduzir, não é só em um caso, em todos os casos, e em várias fases da vida. Então, o residente, até o cara que está com 30 anos de formado, de repente começa a operar igual. Isso é muito bacana. Você então conseguiu, com essa técnica, eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, como é que surgiu essa ideia? Você tinha uma dor e essa dor te fez buscar o remédio, né? Foi isso? Exatamente, né? A necessidade é a mãe de qualquer invenção. Isso aí já está... Isso é toda a história da humanidade. Então, eu me formei como uma boa parte, ou a maioria dos cirurgiões aqui. A gente colocava a prótese na frente do músculo, né? Subglandular ou subfacial, e tirava muita pele na frente. E depois começava a rezar, né? Porque você tinha um peso de um implante, ações antagônicas, né? Forças antagônicas, e isso não tinha, numa boa parte dos casos, complicava. Cicatrizes alargadas, perda de formato. Quando você fala de implante para paciente, ela já pensa no colo marcado, aquele implante estável que a gente só conseguia entregar na cirurgia de aumento. Então, você tinha deiscência, você tinha extrusão de implante, você tinha mau posicionamento de implante, você tinha paciente insatisfeito, porque além de tudo aquilo, de ter uma cicatriz ruim, ela não tinha colo. Então você perdia o objetivo da cirurgia. Exatamente. O que você conseguia era arrumar inimigo, né? Bastante inimigo. Eu fiz inimigos suficientes no início da carreira, e inclusive dizem que consciência tranquila só é um sinal de memória fraca, né? Não tá lembrando muito, então tá tudo bem, né? Tô tranquilo. Mas se parar para ver os casos ali, essa evolução, né? E chegou um momento que um caso emblemático, sempre tem aquele caso emblemático, que a paciente, eu operei 3 vezes, a paciente ameaçou judicializar, aquela dor de cabeça tremenda, e não conseguia entregar o resultado. Aí a ideia era, ou eu paro de fazer isso aqui, tiro isso aqui, porque assim como eu recebo todos os dias aqui, hoje eu já ouvi 2 vezes, cara, eu já tinha parado de fazer essa cirurgia de tanta dor de cabeça, que era masto com implante no consultório, era só paciente queixando, ou ele fazia masto sem implante, ou fazia só implante. Masto com implante era uma cirurgia, era uma dor do cirurgião muito grande, tá?
Então eu também queria parar. Eu falei, esse negócio está acabando com a minha reputação, pacientes insatisfeitas, reoperações, tirando dinheiro do bolso para pagar hospital de paciente, anestesista, volta para tudo. manter a boa relação, sem contar a doar o seu tempo, né, que hoje eu considero a coisa mais valiosa, o ativo mais valioso e finito que a gente tem. Então você ia lá, doava o seu tempo para operar de novo, numa paciente de bico, né, aquela sorrisinho. Nunca né? tá feliz, né? Nunca tá feliz. Eu falei, não, eu vou parar de fazer esse negócio que não tá bom, né? Aí um belo dia aí eu falei, não, eu falei, tem que tentar fazer alguma outra coisa diferente. Numa cirurgia de aumento simples, abri lá o sulco para fazer um dual plane, e hoje, estudando anatomia, revendo, né, há variações anatômicas grandes do peitoral maior, e o peitoral maior, então, cruzava o sulco inframamário, que não é uma coisa comum, né? Mas acontece. E aí eu falei, não vou cortar isso aqui tudo. Aí abri só o orifício suficiente para colocar a prótese, coloquei a prótese e levanta uma estrutura lateral abraçando o implante, uma alça mesmo. Eu falei, rapaz, isso aqui parece forte, né? Gostei, achei estranho, porque nunca tinha acontecido, né? Mas hoje vendo que era uma anatomia ímpar, né? Uma anatomia que não Essa era... anatomia te revelou o segredo da cirurgia. Pois é, mas foi como que eles chamam um negócio... Em inglês tem um termo serendipity, né? Que é a serendipidade, uma descoberta feliz por coincidência ali. Mas aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, rapaz, mas isso parece forte. Só que aí eu deixei, só que era uma cirurgia de aumento simples, você espera algum preenchimento do polo inferior que não aconteceu. Ele subiu. Ficou travado lá e subiu, ou seja, implante lá em cima, areola baixa, reoperação, né? Aliás, eu reoperei 30% das pacientes no primeiro ano da técnica, isso está no trabalho lá. Eu só não parei porque as pacientes gostavam do colo. Ela falou, doutor, eu tô feliz com esse colo. Não tira esse colo. Não tira esse colo de mim. Só porque... põe a areola na posição. Exatamente, só me dá... Aí eu falava, não, agora a gente... Ficou alto esse implante, eu vou soltar, eu vou baixar ele um pouquinho. Ela falou, baixar não. Baixar não. Baixar não. Você dá os seus pulos para colocar a areola no lugar aqui. E aí você fala, aí é o segundo, o terceiro, o quarto, não, então eu já vou colocar a areola certinho porque esse implante fica muito travado. Então já começou a questão de travar o implante na posição que eu queria, sabendo que esse implante ia bascular muito pouco. Então aí começa uma curva de aprendizado nova, né? E o feedback do paciente é muito bom, porque é muito difícil você estar numa área que você está fazendo uma cirurgia e você no final tem que convencer a paciente que o resultado foi bom. Isso não é um produto, eu falo, isso não é um produto. Inclusive, aqui, já puxando a brasa para sua sardinha, eu sou usuário do Argoplasma, esse colega acabou de me abordar e falou, e aí, o que você está achando? Eu falei, cara, eu não estou achando nada, mas as pacientes estão super felizes porque elas não mexem. Eu falo, elas se sentem presas, elas se sentem mais durinhas, então eu não preciso ficar explicando para elas que o resultado é bom. Então é um produto que se vende e autoexplicativo. Se você tem que ao final da cirurgia, passou alguns meses, você vai avaliar o resultado. Você tem que explicar para a paciente que o resultado está bom, quer dizer que é ruim, né? A paciente sente quando ela atingiu a expectativa dela. Ninguém é melhor que o usuário para dar nota. Exatamente. Então, falar hoje... E aí, uma outra quebra de paradigma. Eu sempre fui orientado que o colo tem que ficar mais baixo, não pode preencher tanto, ele não pode chegar tanto perto da linha axilar aqui, porque senão fica artificial. E eu cresci com essa mentalidade que está escrito nos livros, nos artigos, só que a opinião do usuário é outra. Uhum. A opinião do usuário é outra. Falar onde você quer seu colo. Hoje já começa a conversa assim. Ela chega, levanta, você vê que está ali preenchendo até perto de uma linha paralela prega da axila. E não é só no Brasil. Eles falam, brasileira que gosta de colo alto e tal. Minha teoria, lá fora ela só não conhece ainda que dá. Verdade. Mas com o dia que conhecerem, vão mudar de ideia. E aí você sistematizou e já foi para publicação, ou você sistematizou a publicação, sistematizou mais a técnica, afinou mais antes de fazer a primeira publicação? Como é que foi? Olha, essa história é engraçada também, porque o Bruno Karner estava comigo, né? A gente operava junto. Grande, Bruno. Um beijão pra você. Cara, e é fera. A gente olhava aquilo lá, a gente achava que a gente estava fazendo um dual plane tradicional, meio, né?
como todo bom cirurgião, primeiro faz, depois vai ler a técnica, né? Aí a gente foi ver que não era. Não... A frase que antecede o pensamento é ótima, como todo bom cirurgião, primeiro faz, depois vai ver a técnica. Vamos lá. A gente fazia isso de uma forma bem intuitiva, né? Aí depois a gente foi ler a técnica, não era aquilo lá, entendeu? Não era. Opa, é diferente. Aí a gente falou, não, mas alguém já deve ter escrito alguma coisa. Você me apresentou como de Londrina, mas na época eu morava em Biporã, né? Que é uma cidade que no Google, se olhar, não tem todos os mapas, só os mais atualizados. É pequenininho, Biporã. É pequeno. Então a gente falou, cara, legal isso aqui, mas alguém deve ter feito isso aqui, não é possível. A gente vai inventar, foi fazer a revisão. Inventar uma técnica nova, não é possível. A gente vê, tudo que já existe já foi publicado, não tem como inventar algo novo. E nisso passou mais 100 casos, fizemos mais uns 100 ali. Aí, Bruno, você foi ver se tem ali alguém, porque quando você está produzindo e começando a produzir resultado que ninguém entregava na época... Vem muito trabalho, cara, né, Marcelo? Chegava a fazer 3 mastro com implante por dia. Não tem como, vem muito trabalho. Aí a fama começa, né? Olha, e eles colocam, a paciente fica com colo mesmo na mastro e tal. E aí a gente não tinha tempo para parar e estudar. Aí chegou uma hora e falou, não, agora a gente já tinha mais de 200 casos. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, agora é sério, né? Vamos pesquisar. E a gente foi ver que não tinha uma referência ao uso da porção abdominal do peitoral maior, não tinha referência a quanto você preserva, não tinha referência também a uma coisa que é mais, eu acho, importante do que a alça, que é a sistematização em 2 etapas. Coloca o implante, fecha como se fosse acabar ali, garantiu o colo, garantiu a posição do implante, fecha e depois você vai fazer a mastro. Eu acho que isso revolucionou também a maneira do cirurgião pensar na cirurgia. Ele faz 2 cirurgias ao mesmo tempo, só que uma de cada vez. Então, a gente brinca, qualquer um faz, entendeu? É um negócio que simplificou. Então, a hora que a gente foi ver que realmente não tinha ninguém especificando esses passos com detalhes, né? E sistematizando a cirurgia dessa forma, a gente falou, não, isso aqui é legal. E aí a gente começou, só que é interessante que talvez na história aí da cirurgia plástica brasileira tem um fato, que esse artigo, eu acho que ele é realmente diferente. Porque antes de publicar, ele já sido publicado, ele já tinha sido validado por mais de 100 colegas já. Esse é o detalhe. A gente estava nos grupos ali de WhatsApp, aquela troca direta de informação, já tinha centenas de colegas fazendo antes do artigo sair. Ou seja, já tinha sido testado pelo consumidor. Já era multicêntrico antes de ser publicado. Exatamente. Né? Então aí depois a gente publica a nossa casuística, mas eu tinha certeza que ele ia ajudar os outros cirurgiões. Por quê? Porque já tinha ajudado os outros. Então, ele é o único trabalho que foi testado antes de ser publicado. Marcelo, uma coisa interessante é que a pandemia, de certa forma, pela desgraça, ela acabou ajudando mais ainda nessa divulgação, né? Porque vocês se aproximaram mais, nós cirurgiões começamos a trocar mais informação, a gente ficou muito mais perto um do outro, estudamos mais, as pessoas se interessaram por descobrir novas... Isso catapultou mais ainda? Eu acho que a pandemia foi um catalisador. Ela acelerou uns 5 anos ou até 10 anos, tá? Porque a gente na rotina, igual eu estava te falando no começo da técnica, você está trabalhando, você está no piloto automático, você está produzindo, cara. Muitas vezes você não reflete sobre aquilo que você está fazendo. Isso é uma coisa instintiva, natural. E não dá tempo. Você tem um monte de coisa, você tem uma família, você tem trabalho, você tem paciente queixando. Você tem que parar tudo para rever e discutir. Analisar e a troca de informações, né? Aí a pandemia fez todo mundo forçadamente parar. E aí o cara não sabia o que ele ia fazer. Aí tinha uns doidos falando mensagem louca lá no WhatsApp, né? E isso começou a permitir a troca direta de informação sem o atravessador. Sem o atravessador. Certo? Não, o atravessador não no sentido pejorativo aqui, mas existia uma centralização da disseminação do conhecimento científico que ela foi quebrada, essa hegemonia foi quebrada. E as pessoas perceberam... Essa centralização tem um nome, a monarquia, né? Quer dizer, que só eu sou o dono da verdade, né? A gente descobriu que não, que tem muita gente que tem verdades também para ser dita. Mas a revolução digital, ela quebrou essa centralização em todas as áreas.
A gente acha que é só na nossa, mas não é. No direito aconteceu, nas outras especialidades médicas também aconteceu. Então, as pessoas têm capacidade de troca de informação direta sem uma outra pessoa estar intermediando. Basicamente é isso. E isso revoluciona a troca de informações, né? Isso revoluciona. Aí, a partir do momento que você tem tecnologias ainda não publicadas, já sendo testadas e validadas por 50, 100 cirurgiões ao mesmo tempo, compartilhando as complicações e curva de aprendizado em tempo real. O que acontece hoje, a ciência não tem perna para acompanhar essas evoluções. A gente vai ter que achar um meio termo, obviamente, porque precisa talvez cumprir algum protocolo, principalmente questões de segurança, né, para não fazer testes em pessoas vivas o tempo todo, mas a velocidade das informações, da produção de novos conhecimentos, ela é assustadoramente rápida à medida que você elimina os mecanismos de burocracia. Bastante. Né? E isso fez com que você e os seus pares e muitos dos cirurgiões plásticos obrigatoriamente se afastassem um pouco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque vocês se sentiram não ouvidos, né? E aí agora vocês se reaproximam novamente pelos convites recebidos, até porque houve uma percepção da própria sociedade, dos membros da sociedade de maneira geral, de que havia necessidade de ouvi-los, já que o mundo está ouvindo você, né? Como é que nós não vamos ouvir? Como é que você sentiu esse resgate dessa geração para a sociedade? Você está feliz com isso? Como é que você está se sentindo? Antes de responder isso aí, eu vou contar como é que foi a história, né? Eu fiz a aula em português e inglês umas 20 ou 30 vezes antes de fazer em português. Perdão, fez em espanhol e inglês, né? 20 ou 30 vezes fora do Brasil, antes de ser convidado para falar aqui dentro. Eu creio que foi um movimento interessante. Todo movimento de ruptura de paradigma vai gerar um estresse. E um estresse foi fundamental. Mas eu entendi que agora o pessoal encara isso com mais maturidade. Não dá para separar os grupos, né? E a cirurgia plástica, você mesmo convivendo aí com cirurgiões, você sabe que tem muito cara lá no interior do sertão fazendo um trabalho bonito, às vezes não tão científico, mas que dá certo, com coisas novas que ele fez intuitivamente, Exato. Sem ler, né? E ele não tinha espaço. O espaço era cedido somente para um grupo seleto, né? Uma amostra viciada, né? Que eu entendo que essas pessoas que estão lá têm algum mérito, mas muitos devem... Esse ciclo ele tem que se renovar de tempos em tempos. Ou se você quer continuar lá, no ano seguinte você tem que trazer uma coisa nova, porque você já trouxe isso ano passado. Você não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje as pessoas não querem mais isso, né? Se a pessoa para de produzir tanto tempo, né, para vir num evento, faz um valor da inscrição, e não é o valor da inscrição que é caro, o que é caro é o tempo. O tempo que você dedica. O tempo que você dedica, é o tempo que você deixou de produzir. Isso é caro. Esse é o real valor da inscrição, tá, gente? O valor da inscrição é quanto você ganha por dia, multiplica por 3. Isso aí é o valor da inscrição. A inscrição aqui é simbólica. Na verdade são 3, são 6, né? Porque você viaja, fica 4 dias e volta e continua não produzindo. São 6 dias. Exatamente. Então, quando a pessoa ela faz esse investimento todo num evento, ela tem que ter um retorno, né? E isso estava sendo desrespeitado, de certa forma, quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V na apresentação. Quando você pega o slide e eu conseguia saber o próximo slide que seria apresentado ali, porque já foi múltiplas vezes em anos anteriores. Isso é demasiadamente chato e perigoso, porque o cara que está assistindo fala assim, meu conhecimento está up to date. Eu sei tudo, porque como eu domino o que está sendo apresentado aqui, eu estou bem atualizado. Não, é uma falsa sensação, né? E como eu vejo agora, respondendo a sua última pergunta ali, dessa reaproximação, né? Eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque também os mais novos carecem um pouco da vivência, da experiência, da tarimba, né? De um cara que está 20, lá 30 no nosso interior a gente chama de tempo de janela, né? O cara tá ali na janela, tá vendo tudo. Exatamente. Né? Então,
O cara, ele tem essa tarimba, essa experiência do cara já que ficou aí 2, 3 décadas na cirurgia plástica, ela também tem muita coisa para ensinar para os mais jovens ali, né? Só que os mais jovens são os caras mais corajosos, às vezes os caras com mais ímpeto, às vezes o cara que tá com mais gás, né? O cara quer ver coisa nova, o cara tem uma maneira nova de montar a experiência do paciente, a valorização do trabalho, entendeu? Uma maneira diferente de enxergar a cirurgia plástica ou o mercado da cirurgia plástica. Então, essa reaproximação, ela é fantástica. Eu tenho visto o seu curso, você faz o curso mensalmente, né? O seu curso, como que ele funciona? A gente tem feito 2 modelos aí, um modelo prático, onde eu recebo aí uma experiência bem personalizada. 5 cirurgiões vão ficar comigo 3 dias, 2 dias inteiros no centro cirúrgico e um dia inteiro sentado discutindo os problemas que eles têm, tá? Esse é um modelo mais enxuto, que é de cirurgia mesmo. E a gente montou um segundo modelo agora, que é para justamente essa mentalidade, um planejamento de carreira. Eu falo que esse é o curso que eu gostaria de ter assistido assim que eu saí da residência. Vai te preparar. Nossa, porque os primeiros 5 anos foram perdidos. Se eu falava assim, de dar murro em ponta de faca, atender em 2 lugares, como conversar com o paciente, como captar paciente, como atingir um público mais seleto, como que você lida com as complicações pós-operatórias, como é que você monta uma equipe, como é que você contrata uma equipe, né? Como é que você treina uma equipe. Quando você sabe que está na hora de demitir uma, que você fica com dó ali, que fica apegado porque ela é boazinha, mas fica fazendo um monte de comportamento inadequado na sua clínica. Quando você sabe que está na hora de migrar para investir, fazer um investimento maior de uma clínica menor alugada ali para construir uma estrutura grande, um ambiente maior. Será que é todo mundo também que precisa ser mega empresário da cirurgia plástica? Né? Hoje está eu brinco que tem alguns até dizendo que se você não tem 26 funcionários, uma clínica de 500 metros e não fatura 1 milhão, você é um bosta, né? Não é assim, cara. Porque quando você tem 26 funcionários ou 30 funcionários na sua equipe... Talvez o seu 1 milhão não pague o custo, né? Não pague. E outra, você vai deixar de ser cirurgião, uma boa parte, você vai ter que ser administrador, você vai ter que ser gestor. E aí não dá para pisar em 2 canoas ao mesmo tempo. Não dá. E não é todo mundo que vai... Primeiro, não é todo mundo que fica nem feliz com esse tipo de tarefa. Essa é a verdade. Uma clínica grande, gerir uma clínica grande, ela é um outro tipo de trabalho que a gente não está preparado, a gente não tem essa formação, mas tem gente que busca e tem gente que gosta, tá? O cara se realiza naquilo ali também. Mas a maioria dos cirurgiões faz o mínimo necessário para aquilo manter de pé. Só que isso daí não condiz com uma boa gestão, né? Exatamente. Então, esse cara, muitas vezes, ele é melhor manter uma clínica média ali, 4 funcionáriozinhos ali, trabalhando redondo. Esse cara vai ter uma lucratividade muito maior numa clínica menor, porque o que importa é o que fica, é o que sobra, é o que você põe no bolso no fim do mês. Às vezes você sabe, Marcelo, eu vou falar uma coisa para você que você traduziu exatamente a minha vida pessoal. Na medicina, na cirurgia plástica e como empresário. Eu sempre morei em Bauru, morei como cirurgião plástico em Bauru. Fiz a minha profissão lá. Na minha clínica eu tinha uma secretária e uma auxiliar de enfermagem para tirar ponto. 1 e 1. Eu acho que pouca gente operou como eu operei ali na região. E quando a Faga começou a crescer, eu continuei com uma secretária e uma enfermeira. Quando chegou 2017, eu falei, eu vou ter que tirar o pé de uma canoa, comecei a diminuir o volume da clínica, eu continuei com uma secretária, a enfermeira foi embora. E quando eu percebi que eu não atenderia mais o meu cliente da maneira adequada e precisaria então ter algo maior para poder atender de maneira mais adequada, eu parei de operar. Falei, bom, eu vou tirar o pé daqui e vou embora. E comecei a fazer a gestão da Faga. E a Faga cresceu, e eu estou muito feliz. Ainda continuo operando, às vezes vou nos cursos, ainda opero eventualmente um paciente ou outro. Essa visão que você tem é a visão que muito cirurgião plástico, se não a maioria, não tem. É que você pode fazer muito bem feito, porque a minha carreira profissional como cirurgião, enquanto eu trabalhei, foi maravilhosa, foi profícua.
E Eu muito digo rentável, nada deu mais... retorno pessoal Não, e financeiro pessoal, grande. nada deu mais dinheiro na minha vida que essas duas mãos aqui. Nada, não existe nada. Nós já falamos sobre isso, né, Marcelo? Sim. Não existe nada mais produtivo, mais profícuo que minhas mãos. Nada, nada. E depende só de mim, né? Aquele momento depende só da gente. Então, esse ensinamento você está passando nos cursos agora, nessa nova... Então, a gente divide são 3 dias. Você imagina, o cara me ouve falar 3 dias inteiro para resumir. Uma imersão na gestão. Exatamente. Tudo que eu fiz, que deu certo e que deu errado, e como eu faço hoje. Ela recebe mastigado isso. Exatamente. Eu falo, olha, e eu não tenho vergonha nenhuma. Eu falo, hoje em dia, eu falo, ó, esse curso custa aqui R$15 mil. Esse curso devia valer R$1,5 milhão. Se você anotar e fazer tudo que está aí, porque a maioria, inclusive, como eu passei em todas as fases e eu comecei, não é que eu comecei, muita gente, eu não nem critico, até gostaria que meu pai tivesse me dado alguma coisa, mas não é que eu comecei do zero, eu comecei devendo. Eu tinha só um carro parcelado. Eu tinha um carro parcelado. Então, aí toda a trajetória, e eu não tenho vergonha de dizer que nesses últimos 5 anos a gente fez patrimônio de milhões. Não tenho. Por quê? Porque depois que você decifra o código, como que é feito, as regras do jogo... Caminho da prosperidade. Exatamente. E cada um tem algumas nuances pessoais, sim, mas esse jogo da cirurgia plástica, eu tenho a sensação que eu zerei. No sentido assim, de entender, e eu sei o que eu precisaria para fazer ela melhorar ainda mais. A questão dúvida sempre você quer, você precisa, você está disposto a pagar o preço? Sempre. É uma questão que todo mundo tem que se fazer o tempo todo, porque cada um tem que ter seus próprios objetivos. Mas se alguém me perguntar como que é esse jogo aqui da cirurgia plástica, eu falo, ó, eu tenho qualquer caminho aqui, qualquer pergunta que eu posso te dizer o caminho. Óbvio que é difícil, as pessoas acham que é fácil. Falam, ó, o caminho é esse. Agora, facinho não é, né? A questão, como que a parte técnica, a parte do marketing, a parte da gestão dos seus pacientes. Ô Marcelo, isso me assusta um pouco. Você está com o tempo tranquilo, né? Porque tranquilo, pelo amor de Deus, a nossa conversa aqui, isso me assusta um pouco porque realmente isso que você está passando é um ensinamento maravilhoso oferecido num curso para preparar essa nova geração que está chegando. Porque o que eu percebo que muito colega me liga, muita gente me liga do Brasil inteiro, do mundo inteiro, querendo saber da tecnologia, o que a tecnologia faz. Né? E eu digo sempre, a tecnologia faz maravilhas e faz desgraças, depende de como é que você vai conduzir. Né? E aí a gente começa a fazer algumas perguntas básicas. Né? Como é que você faz lipoaspiração? Né? Pois é. Aí a conversa começa a enveredar para um lado que você percebe que a pessoa não está preparada para aquele momento. Mas ainda assim ela quer usufruir do momento, ela quer fazer uso da tecnologia, o uso da estratégia que os cirurgiões de sucesso como você utilizam, sem ainda conhecer o caminho que tem que ser percorrido e conhecer a sinalização que tem esse caminho. Porque existe toda a estrada sequência, né? tem uma sinalização. Olha, reduz a velocidade aqui o limite é 120, cuidado o cruzamento à frente. Quer dizer, eles não estão preparados para isso. Você tem essa percepção da nova geração que está chegando? Muita pressa, né? Por outro lado, eles veem os cirurgiões de sucesso jovens também, né? Como você, como outros cirurgiões, e que chegam lá muito rapidamente, porque vamos falar que 5 anos... porque a gente trabalhou muito tempo. Não, os 5 anos eu destravei, mas a gente estava batalhando já, há muito tempo antes, né? Eu tenho 14 anos agora. Mas vamos fazer que você, 5 anos, você soltou a rédea. Exatamente. Né? Quer dizer, mas exatamente. Como eu me bati muito no início, eu tenho propriedade para falar como não fazer. Perfeito. Como não fazer. Principalmente como não fazer. Eu acho que esse é o mais importante. O ensinamento maior é o que não fazer. O que não fazer. Falou, ó, isso aqui, acabei de falar ali. Cara, tô em tal cidade, indo para outra. Eu falei, então, meu filho, escolhe logo onde você quer ficar e fica. Para com esse negócio. Começa por aí, entendeu? Cara, mas lá eu... falei, não, você tem que escolher. E queima as pontes para trás. Escolhe e mergulha de cabeça. Enquanto você estiver dividindo sua atenção e sua energia, nenhum dos dois vai prosperar. De novo servia 2 senhores ao mesmo tempo. Exatamente. Então, aí em relação a esse ciclo de evolução, eu falo, tem passos, né? Até mesmo da tecnologia. A gente estava agora no grupo ali, que alguém estava reclamando que o Argo complica muito. Aí qual que é a minha visão? Eu gosto de andar de moto.
né? Que é terrível, não recomendo, que as pessoas querem copiar o que a gente faz, não recomendo, isso não é uma coisa boa. Mas é um dos defeitos que a gente carrega, ninguém é perfeito também. Mas eu falo, eu já andei de todos os tipos de moto. Então, desde baixa cilindrada, média. Hoje eu tenho moto de alta cilindrada, eu ando no autódromo, eu ando 200, 250 km por hora. Mas assim, eu não foi a primeira moto que eu tive na vida. Você não pegou peguei uma Hayabusa? uma Hayabusa para andar na rodovia preparada, né? Como é a minha primeira moto. Imagina se eu monto primeiro nisso aí. Então o cara nunca andou de CG, nunca andou de mobilete e ele compra uma 1100. É a sensação que tem, que o cara pega o Argoplasma pela primeira vez sem ter sentido nada. Então você não é que você não pode andar de 1100, claro que você pode, mas tem uma sequência, você tem que ter toda uma certificação e um treinamento maior. Porque do mesmo jeito que te dá um prazer, vai te dar, vamos dizer, resultados espetaculares, ela pode ser uma arma também, com resultados catastróficos, certo? Então, o que eu vejo hoje é, às vezes, muita falta de paciência de querer bombar rápido. Se você não estiver bombando com um sapato de 8 mil no pé e um cinto de 10 mil também, né? Você é um bosta. Não é, entendeu? Assim, você tem uma sequência. Se você não estiver operando só celebridade, cobrando um ticket de mais de 100 mil também não serve, sua carreira é um fracasso. Não é. Existe uma curva. Para você chegar lá, você tem que ter produto, porque para você entregar um produto premium, o mínimo que tem que ter é qualidade, é o mínimo. Né? Você tem toda uma estrutura envolvida nisso, na experiência do paciente e tudo mais, mas o mínimo é qualidade. Se você não atingiu a sua curva de aprendizado ainda, não tem jeito, né? E aí alguns são afoitos demais. Aí você tem os afoitos demais que dominaram também os algoritmos. Esse cara é mais perigoso, que ele dominou o algoritmo de captação, só que ele não tem técnica ainda. Esse cara é perigoso, porque ele vai ter muito vai paciente, receber muita gente e vai fazer muita besteira. E vai fazer muita besteira. E, infelizmente, nós vivemos numa época que essas besteiras não são perdoáveis, né? E eu digo que não é nem julgamento da própria SBCP, do CRM ou até da Justiça Comum, não. O julgamento digital mesmo. No mesmo palco que ele atrai, ele vai levar pedra. Tá? E o outro lado também existe aquele cara tímido, retraído, que tem técnica, olha só, o cara tem mão, sabe operar, sabe entregar um bom resultado, sabe atender o paciente, só que ele é tímido, ele fala, se eu entrar na frente da câmera, eu travo, eu vou ficar gaguejando, eu vou ficar parecendo retardado, eu não gosto, eu tenho vergonha. Fala, filho, então você vai ver o picareta pisotear você vai ficar comendo poeira, né? Você não vai atrair seus pacientes, vai ficar só sobra para você, só o que ninguém quis. Por quê? Só por uma falta de comunicação. Então, tem que aprender a dominar isso. E agora, com essa essas alterações aí no código que permitem mostrar, tinha que ser trazido à tona. Como é que mostra para você não parecer vulgar, para você não parecer apelativo, não for um negócio degradante para o paciente, né, para manter uma classe, uma postura de cirurgião plástico certificado, para você não se misturar com a ralé ali, vamos dizer, no sentido digital, né? Essas discussões são fundamentais. E hoje, não que a gente domine totalmente isso, mas eu estudo muito isso. A gente faz testes, testa e vê qual que é a resposta. Então, hoje eu consigo. Mudei bastante meu público, a gente consegue atingir um público bem selecionado, que são pacientes fãs meus, que nunca tive nenhum litígio todo esse tempo, né? E aí a gente discute tudo isso nesses 3 dias. Desde a sequência, o cara chega, cara, você usa o Argoplasma, posso comprar? Eu falei, cara, você tá atendendo aonde? Deixa eu ver como que é a sua clínica, você já tem um time? Entendeu? Você fez os treinamentos básicos de lipoaspiração, até da posição que a paciente fica na mesa. Entendeu? É isso aí que eu falo. A ideia é treinar o básico, o beabá. Depois você vai para a cereja que está em cima do bolo, os refinamentos ali, as minúcias, os detalhes. Mas se você não tiver o básico, não pode pular etapa. Então essas são as etapas mínimas a cumprir, esses caminhos eu já fiz, deu errado. Isso é o que está bombando hoje também, porque também nosso mundo é meio passageiro, louco. É meio louco, os ciclos são rápidos, né? Fugaz demais. São fugazes.
E aí a gente acaba, de alguma forma, contribuindo. Não só os mais novos, tá? Tem cara esse dia que foi, tá com 30 anos de chão. Então, é isso que eu queria te 30 perguntar. Tem anos de muita chão, gente, né, fazendo. Tem porque o cara olha assim, ele fala, ele sente a necessidade de se reinventar. Porque esse ciclo fugaz, que é hoje, dizem que em 5 anos, uma ideia perde 50% da efetividade dela nos dias atuais. É um ciclo rápido, tá? Em 1900, a quantidade de conhecimento produzido no mundo, ele dobrava a cada 100 anos, em 1900. Agora, diz que dura 18 meses o ciclo para dobrar o conhecimento mundial em qualquer área. Então, você imagina, para você se tornar obsoleto, às vezes demora 5 anos no máximo. Se você não conseguiu enxergar as tendências, as demandas do mercado. Como é que encontra um denominador para poder alicerçar esse intercâmbio de conhecimento e a incrementação de conhecimento na medida que você está evoluindo na tua profissão e não se tornar obsoleto e, ao mesmo tempo, atender a demanda profissional, pessoal, familiar, financeira, social, etc. Isso é uma coisa complicada, né? É complexo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa não tem, né? Que a gente tenta, de alguma forma, eu coloco a minha visão disso aí. Eu tenho a minha visão disso aí. Primeiro, são super nichos, né? Porque se você... eu vejo ali, passei ali na sala de rino, não sei nem do que os caras estão falando mais. E parabéns, continuem falando aí, não quero saber. Exatamente, mas assim, para mim não eu tive que me desligar, né? Minha caixa de face, o cara ia me ajudar, falou, eu vou te dar a minha caixa de face como pagamento aqui, você aceita? Para eu não cair na tentação de querer colocar outra paciente e fazer algo que está defasado, né? Então, o primeiro passo é escolher uma área de atuação menor, aonde você consiga se manter pelo menos na crista da onda daquilo ali, porque humanamente é impossível. Como é que tem alguns cirurgiões de A a Z não dá para fazer. Então, mas tem alguns cirurgiões que são acima da média, que eles têm ali muita habilidade e tal e conseguem, vamos dizer, mas aí é às custas também de um sacrifício pessoal grande. O cara vai ter que, ele vive só isso aí não dá para dar atenção, não sobra tempo para dar atenção para família e filho, eles vão ter que crescer sozinho, né? Então, o primeiro passo é escolher uma área, né? Eu acho que também você não precisa ser o cara que está pegando já todos os lançamentos já logo no começo. Dá um tempinho, alguém vai testar isso aí na sua frente. Você não pode ser o último também, né? Mas dá um tempinho, ver se... Porque todo tempo, você sabe disso, você está nessa área industrial, a indústria também, ela quer vender o peixe dela. Sim, lógico. Né? E todo dia tem supostas novidades que muitas delas, 1 ano, 2 anos depois, você nem ouve falar obsoletaço. mais. Nem deveria estar no mercado. Exatamente, mas esse ciclo é rápido agora, né? Esse ciclo é muito rápido. Então, fica de olho, as coisas boas, elas vêm, ficam muito tempo, né? Tudo que realmente vai prestar um serviço a alguém, seja para o cirurgião e, obviamente, o consumidor final, que é o paciente, vai ficar. Ela fica. O mercado, ele tem a sua própria ele é seletivo, seleção. Altamente seletivo. O mercado seleciona. Os consumidores estão exigentes, eles não são besta, mas não. Ninguém consome um negócio só porque tem muito branding, muita marca. Ainda, eu costumo dizer que, não é minha essa frase, não lembro de quem é, que o lixo embrulhado em papel dourado continua sendo lixo. Então, não adianta. Você pode fazer o marketing que quiser, tal, se não tiver resultado, vai sair. Então, espera um pouquinho, escolhe um nicho pequeno, vê o que está acontecendo para você não ficar de fora, né? Fica de olho, não precisa ser o primeiro, mas também não vai ser o último, né? E foco, é isso aí. Você sabe que a gente, como colega anti-cirurgião plástico, né? E como amigos, né? E uma relação de consumidor também que você tem com a gente, eu me sinto um privilegiado por ter acompanhado a sua carreira desde o início, né? Aí você atende para ele. Não, vai filmar. Filma aí pra gente. Eu me sinto privilegiado, eu vou levar uma lembrancinha do Turco. Me sinto privilegiado, Marcelo, de verdade mesmo, porque
A gente, na trajetória de vida da gente, a gente encontra todo tipo de pessoa, todo tipo de Todo ser. tipo. Né? Então, tem aqueles que falam o que você quer ouvir, tem os que falam o que você não quer ouvir, tem os que não falam o que você precisa ouvir, né? E tem os que falam o que você não precisa ouvir também. Né? E a nossa relação sempre foi muito pautada na sinceridade, na maneira muito transparente que você sempre se colocou. Né? Eu me lembro muito bem, lá nos idos de 2010, 2012, eu não me lembro direito, mas era muito, muito tempo atrás. Você falou para mim, pô, Bachir, você não gosta de gordura, cara, na mesa, feio esse negócio, você precisa inventar um frasco aí para condicionar gordura, etc, etc. Pega, você é um cara tão criativo, pega um frasco aí, põe um frasco, enfia um frasco em algum lugar aí pra gente... Eu falei, pô, tinha pensado aí, idealizei o plástico de coleta de gordura lá, o frasco de plástico. Aí depois você virou para mim e falou assim, mas isso aí já podia ir direto para o paciente também, se você desse um jeito de levar uma mangueira. Então, porque o Marcelo participa da FAG há muito tempo. O ONU, como todo mundo conhece, eu sempre o chamo de Marcelo. Né? Então, ONU, eu quero te dizer o seguinte, eu fiz muito podcast já, muita gente, grandes nomes da cirurgia plástica brasileira e mundial, mas para mim, antes de tudo, como amigo, é uma satisfação muito grande ver o seu sucesso e ver, não é sucesso só, porque o sucesso ele é fugaz também, extemporâneo, ele pode acabar daqui a pouco, né? Ele não se sustenta se ele não tiver uma base muito grande, mas ver a autoridade que você criou em torno do que você criou. Essa autoridade que, como eu ando o mundo inteiro, eu viajo o mundo inteiro, eu vejo reconhecida no mundo inteiro por uma série de cirurgiões, grandes nomes da cirurgia plástica brasileira, mundial, falam o seu nome com reverenciando o seu nome, uma deferência muito grande, uma particularidade de respeito e de entendimento do que você representa para a cirurgia plástica brasileira e mundial nesse momento. Mas, acima de tudo, porque você é um cara que só fala aquilo que acredita. Né? Então, você não é um cara que... Eu não vou esperar ouvir do Marcelo Takeshi Ono que ele diga para mim que o meu nariz é bonito. Porque ele vai falar, não, Turco, teu nariz é de turco, cara. É árabe mesmo, seu nariz é batatudo. A verdade é essa, ele vai falar para mim a verdade. Né? Eu gosto muito disso em você. Essa particularidade que você sempre teve e que a gente veio desenvolvendo esse conhecimento pessoal e interpessoal ao longo dos anos, me fez ter por você e me faz ter por você um carinho que transcende realmente a amizade. Eu quero muito bem você, quero que você saiba que a FAGA deve muito a você, por aquilo que você fala, com a sinceridade que você fala, porque o que ele tem que falar, ele fala mesmo. Ele aponta onde a gente está errando, aponta onde a gente está acertando. Já ligou para mim algumas vezes, falou, você está errando aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fizemos reunião já que tivemos discutindo e que ele foi incisivamente e veementemente partidário da ideia dele, tanto que eu acabei, que estava contrário no começo, segui a ideia dele, porque ele mostrou que era verdade aquilo que ele pensava. Então... Marcelo, eu não tenho palavras para descrever que esse podcast para mim foi muito especial. Assim, para mim, Bachir, pessoalmente. Para quem vai assistir, esse é um ensinamento de vida. Porque o cara, você vê, né? O cara é descendente de japonês, né? Então o cara já é mais introspectivo, ele reflete muito antes de falar, né? Mas é um japonês diferente, porque ele consegue trazer para fora e levar para você aquilo que é a essência da vida. Marcelo, parabéns por essa conduta de vida sua. Parabéns pela força interior que você tem, pela resistência que você teve e a resiliência que você teve acreditando nos seus princípios. Mas, acima de tudo, muito obrigado por você estar de volta aqui na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para poder compartilhar esses conhecimentos. No final da sua fala, não deixa de deixar embaixo assim, ó, o seu Instagram e o contato para o seu curso. Marcelo, assim, eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto por você, cara. Muito obrigado. Maravilhoso. Agradeço muito o convite, agradeço as palavras, fico realmente lisonjeado. E, de novo, a gente tem que seguir... O que eu faço é só seguir os princípios, né? Você não pode vender, eu digo assim, deixar de segui-los em algum momento,
porque realmente essa questão da fama, da exposição, é algo que não foi planejado, e eu não imaginava que pudesse ter tanta repercussão. O foco nosso sempre foi resolver uma dor minha, que uma vez eu vi que resolver uma dor minha, foi por que não resolver a dor do outro? Exatamente isso. E é o que a gente faz, é para isso que a gente está nesse mundo aqui, né? E vai ter mais sucesso quanto mais pessoas você conseguir Quanto mais replicado for. Né? Então, assim, não é sobre você. Essa é outra coisa a primeira coisa que a gente começa discutindo lá no evento, falou, o cirurgião plástico, ele tem que esquecer ele. Não é sobre você. Seu consultório é lindo, você está bem vestido, você está todo ali vaidoso, mas não é sobre você. Seu negócio é quantas pessoas você consegue ajudar, quantas pessoas você consegue realmente satisfazer, né? Seja paciente ou seja o próprio colega. Enfim, você vai ser tão mais recompensado quanto mais impacto você causar na vida dessas outras pessoas. Ou seja, nunca é sobre você. E tem princípios que são invioláveis. Seguir isso aí, né? Igual eu te falei, a gente tem convívio aí com os fabricantes, a gente precisa de vocês, todos os fabricantes, mas eu só vou falar aquilo que eu realmente acredito até que prove o contrário. Eu posso mudar de ideia, já mudei de ideia várias vezes, vivo mudando de ideia, não tem problema nenhum de mudar de ideia, desde que alguém me convença que aquela ideia realmente é melhor. Então nunca fique engessado, nunca fique amarrado a algum produto ou substância específica, sempre mantenha uma mente aberta, não seja o primeiro e tenha os princípios incorruptíveis e focado sempre em resolver a dor do outro. Pronto, se você fizer isso aí, fácil não é, mas vai dar certo. Fala lá para nós aqui Marcelo Ono. É só Marcelo Ono, só me chamar ali, estou à disposição. Marcelo é super acessível, está em todos os grupos, está em 789 grupos, né, Marcelo? Está sempre respondendo perguntas. Conecta Plástica, mais uma vez aqui do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica 2023. Terceiro dia de congresso, recebemos aqui o Dr. Marcelo Takeshi Ono, essa figura, esse monstro, essa coisa maravilhosa da cirurgia plástica brasileira, que a cirurgia plástica brasileira conseguiu fazer. Está aí para o mundo, você do mundo inteiro. Aproveite. Um abraço para vocês. Voltamos num outro episódio muito brevemente. Um grande abraço. Abraço. Obrigado, gente.